Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Henrique Braz Educação Financeira e hoje chegamos no último vídeo da nossa série de como você deve declarar na prática renda fixa, ações e fundos imobiliários. Então, se você está chegando agora nesse vídeo, já fique com a gente, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações e também deixe aquele like maroto. Desta maneira, o YouTube vai entender que este conteúdo é bastante relevante e mandar para muito mais pessoas, ajudando no crescimento do nosso canal. E de antemão, este CPF que vocês estão vendo na tela é um CPF inexistente. Apenas estamos utilizando para fazer aqui toda a informação da nossa declaração do canal Henrique Braz Educação Financeira, como vocês podem ver na nossa tela. Bom, vou clicar aqui e aí, como eu falei lá no primeiro vídeo de renda fixa, toda vez que você vai declarar o seu imposto de renda pela primeira vez, você tem que colocar as informações que a Receita te pede e o site é totalmente inteligente referente a isso, ele vai te levando no passo a passo. E aí você vai entrar, vai colocar a identificação do contribuinte, vai colocar seus dependentes, caso você tenha filho, filha, esposo ou esposa que seja seu dependente, rendimentos tributáveis recebidos de pessoas jurídicas, né? Também vai colocar lá a parte de bens e direitos e assim tudo vai acontecendo ao longo do tempo. Mas hoje, o que eu vou mostrar para vocês? Como declarar lucro e prejuízo nos investimentos de fundos imobiliários. Para isso, a gente vai dar uma olhadinha nesse lado esquerdo aqui da nossa tela e a gente vai pegar o nosso cursor e descer a nossa barra. Como vocês podem ver, tem essa aba aqui escrita renda variável. Vou clicar aqui e vou desclicar para vocês verem que aba é essa. E aí, quando eu clico em operações de fundos de investimento imobiliário, automaticamente o próprio aplicativo do IRPF 2020 já me demonstra todas as informações que eu preciso colocar e essas informações é mês a mês, de janeiro de um ano a dezembro do mesmo ano. E para isso, o que vai acontecer nesse vídeo como em todos os outros? Eu vou abrir aqui o meu bloquinho de nota e aí vou mostrar para vocês o roteiro do imposto de renda, lucro e prejuízo de fundos imobiliários. Esse roteiro eu vou deixar na descrição desse vídeo para ajudar em todas as informações que você deve colocar aí quando você estiver vendo esse vídeo na sua casa e fazendo a sua declaração. Bom, vamos lá, a gente foi na parte de renda variável, clicamos em operações de fundos de investimento imobiliário e agora devemos preencher mês a mês tanto os ganhos quanto os prejuízos. E aí eu tenho que lembrar para vocês aqui nessa observação 1, né, que os fundos imobiliários não possuem aquela isenção de imposto de renda de vendas de até R$20 mil, como acontece lá nas ações. Ou seja, qualquer valor de lucro que você tenha com venda dos fundos imobiliários ou até mesmo com prejuízo, você deve informar mês a mês na Receita Federal. E aí, como que nós vamos fazer essa informação? Como vocês podem ver, por exemplo, vou colocar números quadrados. A gente vai dizer que em janeiro do ano que a gente está informando o imposto de renda, a gente teve um resultado líquido de R$1.000 com as vendas dos nossos fundos imobiliários. E aí, o que o site já nos informa? Que a base de cálculo do imposto é em cima de R$1.000 e a alíquota do imposto é de 20%. Com isso, o seu imposto devido vai ser de R$200, tá certo? 20% em cima de R$1.000, R$200. E aí você vai gerar uma DARF de R$200? Mentira! Não vai gerar uma DARF de R$200 e eu vou mostrar exatamente agora o porquê que você não vai fazer isso. A gente tem aqui nessa coluna o chamado imposto retido no mês, Lei 11.033/2004. E o que é esse imposto retido no mês? É aquele caguete na sua nota de corretagem, ou seja, aquele X9 que vem lá na sua nota de corretagem, chamado lá IRRPF,
tudo mais e tal, e às vezes vem lá 0,01 centavo, 0,02 centavos, 0,05 centavos, por exemplo. E aqui no nosso roteirinho eu deixei exatamente essa informação, né? Na coluna Imposto Retido no Mês, coloque o seu X9 da nota de corretagem. E aí, falando lá da observação 2, por exemplo, na segunda coluna da aba, o investidor deverá informar somente o mês de janeiro, o valor de prejuízo referente ao ano anterior. Isso a gente vai falar um pouquinho depois. Mas vamos então no passo a passo de todas as informações. Primeiro, falando de lucro. E aí eu venho aqui e coloco que o imposto retido no mês foi de 2 centavos. O que vai acontecer agora? Aquela DARF que eu deveria gerar de R$200, eu não vou mais gerar R$200. Eu vou gerar R$ 199,98. E vocês vão ver que a própria plataforma da declaração do imposto de renda já nos informa isso aqui, ó. Imposto a pagar, R$ 199,98. E aí eu vou lá, gero a minha DARF, vocês já sabem o código 6015, aquela coisa toda, tudo mais e tal. E aí eu venho aqui e agora coloco que o imposto pago foi de R$ 199,98. Nunca esqueça, você vendeu fundos imobiliários em janeiro, até o último dia útil de fevereiro, você tem que pagar a sua DARF, tá bom? E aí vamos lá. Vamos dizer que em fevereiro eu não quis vender nada, em março eu não quis vender nada, em abril eu não quis vender nada, aí chegou junho, apareceu alguma oportunidade na minha vida, eu resolvi fazer mais uma venda dos meus fundos imobiliários e com isso eu tive ali, ó, um resultado de R$500. O que acontece? Aqui já me informa que a base de cálculo é de R$500, a alíquota de 20% e o imposto devido de R$100. E aí eu olho lá no meu caguete, no meu X9 da nota de corretagem e está informando que eu já fui retido ali 1 centavo. E aí eu venho aqui, coloco 0,01 centavo, jogo para o lado e aí eu tenho que pagar uma DARF de R$ 99,99. E aí eu vou lá, gero a DARF e pago essa DARF, R$ 99,99. Acabou todo o meu problema com a Receita Federal. E aí você me pergunta assim, mas Henrique, e aí como que ficaria prejuízo se eu tivesse tido algum prejuízo durante esse período? E eu vou mostrar para vocês exatamente isso. Vou zerar tudo aqui para a gente não ter dor de cabeça e vou mostrar para vocês como que fica as informações quando a gente tem algum tipo de prejuízo durante o imposto de renda. Vou começar aqui mostrando janeiro. Janeiro é o único período que você pode informar prejuízo, porque se você vende fundos imobiliários em dezembro do ano anterior ao que você está declarando, né, você tem que pagar o quê? A sua DARF em janeiro do próximo ano, ou seja, o mês subsequente, o último dia útil do mês subsequente. E aí vamos dizer que em dezembro, lá em dezembro de 2018, a gente teve um prejuízo de R$500. Eu não posso esquecer o seguinte, sinal de subtração, R$500. Cliquei aqui. O que acontece nessa história toda? Já me informa que, por exemplo, em janeiro eu tive ali um resultado, né, de prejuízo de R$500, né, e aí eu poderia também colocar o seguinte, eu poderia colocar nesse resultado negativo aqui, ó, até o mês anterior, que eu tive um resultado de menos R$500. E o que acontece nessa história toda aqui? Ela não está me liberando para eu colocar as informações. Então, vamos colocar aqui janeiro menos R$500. E aí eu tenho um resultado negativo até o mês anterior de R$500 em todos os outros meses. E aí o que acontece? Quando eu tenho um saldo negativo, ou seja, sair no prejuízo, eu não tenho que pagar e nem gerar DARF. Por quê? Porque eu tenho um prejuízo a compensar. Então, eu não tenho uma base de cálculo do imposto. E aí, vamos lá. E aí eu aproveitei e fiquei desesperado, queria acabar logo com esse prejuízo, e aí fiz uma venda de R$250
né, com um lucro de R$250 em fevereiro. O que acontece? Clico aqui e aí a minha informação é que eu tenho R$250 para compensar nos próximos meses. E aí chegou março, eu olhei lá um fundo imobiliário, deu uma valorizada. Vou vender R$50 com lucro de R$50. Clico aqui, vendi, saí com lucro de R$50. Próximo mês, 200. Aí passou abril, maio, junho, chegou em julho. Caramba, mais um fundo imobiliário para mim dando oportunidade ali em junho de eu fazer uma venda e sair com lucro de R$100. Fiz lá uma venda e aí ficou faltando apenas R$100. Até agora eu não gerei nenhuma DARF porque eu estou apenas compensando prejuízo, tá certo? E aí chegou lá em outubro, fiz mais uma venda de R$100. Acabou a minha compensação. A partir daqui, todas as vendas que eu fizer, terei que gerar DARF e pagar o imposto de renda. Aí vamos lá, novembro. Caramba, oportunidade linda, maravilhosa, o fundo imobiliário valorizou bastante e aí eu tive um lucro de R$750 na venda. Pum. O que aconteceu agora? Base de cálculo do imposto, R$750, alíquota de 20%. Tenho que pagar um imposto de R$150, mas não vou pagar 150, porque lá na minha nota de corretagem teve o caguete de 3 centavos na corretora modal. O que vai acontecer? Tenho que pagar R$149,97 e esse valor foi totalmente pago. Não devo mais nada à Receita Federal. E aí, para finalizar, eu quero mostrar isso aqui para vocês novamente. Observação 1. Coloca na cabeça de vocês. Fundos imobiliários não têm isenção de imposto de renda para vendas de até 20 mil, como nas ações. Qualquer valor de lucro ou prejuízo no mês, você deve informar a Receita Federal. Na segunda coluna da aba, o investidor deverá informar somente para o mês de janeiro o valor de prejuízo referente ao ano anterior, ou seja, resultado reportado em dezembro do ano anterior. Por isso que na hora que eu tentei colocar aqui, não aconteceu. Por quê? Porque lá em dezembro eu não falei nada. Então, a Receita entende que eu estou totalmente zerado com ela. Observação 3. Esse processo é efetuado para que o investidor possa carregar, como eu mostrei aqui agora na simulação, carregar na declaração de imposto de renda de todos os anos os prejuízos acumulados do ano anterior. Estes serão automaticamente utilizados para abater ganhos nos meses futuros. Observação 4. Na coluna Imposto de Renda retido no mês, coloque o seu X9 da nota de corretagem. Atenção! O imposto deve ser pago durante o ano vigente, com exceção de dezembro de cada ano, até o último dia útil do mês subsequente. Lembrando que a alíquota para FIS é de 20% sobre o lucro auferido e não sobre o valor total da sua alienação. Espero que vocês estejam entendido todas as informações que eu quis passar aqui. Fique com Deus, um forte abraço. Vamos que vamos. Curta, compartilha e comenta em todas as suas redes sociais o canal Henrique Braz Educação Financeira e também mande esse vídeo nas suas redes sociais como Facebook, WhatsApp, Telegram e até mesmo compartilhe lá no seu Instagram para ajudar no crescimento do nosso canal, caso esse vídeo tenha agregado algum valor à sua vida. Fique com Deus, um forte abraço e vamos que vamos!